Todos nós já ouvimos histórias de pessoas que, por imprudência ou excesso de confiança, acabaram mexendo com as pessoas erradas. Seja por arrogância, impulsividade ou simplesmente por subestimarem os outros. Essas pessoas se colocam em situações embaraçosas, perigosas ou até mesmo hilárias, e o resultado quase sempre é o mesmo. Elas acabam se dando mal e são essas pessoas que você vai conhecer hoje. Eu sou o Poker e o vídeo de hoje é idiotas que mexeram com pessoas erradas. Uma repórter do Canal 9 em Sydney, na Austrália, seguiu uma mulher suspeita que estava saindo da delegacia da polícia. E ao tentar uma entrevista, ela foi atacada com muita agressividade. A mulher estava em um carro branco junto com dois homens, porém quando a polícia tentou parar o carro para uma abordagem, o motorista fugiu. Uma perseguição então se iniciou quando o motorista não parou e o carro branco continuou fugindo da polícia até colidir com um carro estacionado. A mulher e os dois homens saíram do carro acidentado e um dos homens fugiu do local. O outro homem e a mulher foram presos e interrogados pela polícia. Pouco tempo depois, a mulher foi liberada pela polícia e, ao sair da delegacia, foi perseguida pela repórter, momento em que decidiu agredi-la. Get out of my face, all right? Get out of my face. Tell us what happened. Get out of my face, all right? A mulher pode ser vista na câmera tentando agredir o cinegrafista com a bolsa, dizendo para que ele saísse de sua frente, e logo depois se aproxima da repórter, colocando as duas mãos sobre ela e a empurrando com muita força. Como estavam na porta da delegacia, a polícia logo percebeu a situação e correu atrás da mulher, prendendo-a novamente por agressão. Essa aí parece que gosta de ficar atrás das grades. Um vídeo feito em uma conveniência nos Estados Unidos mostra um homem pegando algumas garrafas e, ao tentar roubá-las, ele sai correndo do local, se desequilibra e cai no chão, perdendo tudo que ele tinha roubado. Ao pegar as garrafas disfarçadamente, ele tentou sair para cometer o furto, mas ao perceber que o funcionário do local estava o perseguindo, ele se desesperou, ele escorregou, caiu e todas as garrafas quebraram no chão. O ladrão se deu mal e ainda tentou fugir com uma garrafa na mão, porém, como ele havia caído, o funcionário conseguiu alcançá-lo e o segurou no chão até a chegada da polícia. A polícia foi chamada e o homem foi preso em flagrante pelo roubo. Além de ter caído e quebrado as garrafas, ele ainda por cima foi preso. Era melhor ele nem ter saído de casa naquele dia, né? A câmera de segurança de uma rua flagrou o momento em que um motociclista irritado com um motorista de um pequeno caminhão decidiu parar a moto, fechar o caminho e descer para tirar satisfações. Ele com certeza não esperava que o motorista teria uma reação tão agressiva, acelerando o caminhão e passando por cima da moto sem pensar duas vezes. Nas imagens podemos ver o motociclista descendo da moto irritado e indo em direção ao motorista, que aparentemente havia o fechado. Porém, o motorista não gostou daquela atitude e não aceitou levar o desaforo. Ele então simplesmente acelerou, atropelou a moto e saiu arrastando-a pela avenida. O motociclista ficou apenas olhando a cena sem reação enquanto sua moto era destruída e o motorista ia embora. Se ele tivesse apenas seguido seu caminho, sem tentar arrumar confusão, ele não teria perdido a sua moto e ficado no prejuízo. Uma mulher foi vista em uma embarcação no porto de Nova Jersey, nos Estados Unidos, completamente alterada e arrumando briga com outro grupo de mulheres, fazendo gestos obscenos, mas no fim acabou se dando mal. Nas imagens, ela aparece dançando, debochando e provocando as mulheres que estavam do outro lado, que ficam possessas de raiva e começam a querer partir para a agressão, sendo contidas por alguns homens que estavam no local. Porém, a mulher que provocava nem precisou ser atacada. Afinal, ela não prestou atenção ao que estava à sua frente, e enquanto dançava provocando, ela pisou em falso e caiu na água, tendo que ser ajudada por outras pessoas antes que se afogasse.
As mulheres que queriam atacá-la ainda tentaram eletrocutá-la jogando um ventilador que estava no local dentro da água. Porém, por sorte, a mulher não levou um choque, o que poderia ter sido fatal. Um motorista que passava por uma rodovia, além de não respeitar a sinalização da faixa de pedestre, atropelou um pedestre na frente do carro da polícia e ainda fugiu na maior cara de pau. Nas imagens feitas pela câmera interna do veículo que vinha atrás, podemos ver o motorista se aproximando da faixa e não respeitando um senhor que atravessava. Devido a isso, o veículo tocou de leve no senhor, que se desequilibrou para trás e caiu. Uma viatura da polícia estava no sentido contrário e presenciou o acidente, percebendo o motorista fugindo, o que deu início a uma perseguição. O senhor que havia caído se levantou e pareceu ter ficado bem, apesar do susto. O motorista, mesmo com a presença da polícia, ele fugiu descaradamente e a viatura deu a volta para persegui-lo. Segundo rumores, os policiais alcançaram o motorista, que foi advertido e multado. Uma motorista de aplicativos disse ter sido espancada por um casal de passageiros em Contagem, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, após ser vítima de intolerância religiosa. A motorista afirma que ouvia música gospel no carro e que os passageiros fizeram piadas ofensivas. Mariana Domingues conta que o casal começou a chamá-la de crente do rabo quente. Veio com o papo de que crente é de rabo quente. E aí vai. Após questionar se a música estava incomodando e desligar o rádio, ela continuou a ser insultada. Ela decidiu então parar o carro e encerrar a corrida, mas a discussão continuou e ela saiu do veículo para procurar ajuda. A motorista diz que foi agredida com socos e chutes pelo casal e que teve os cabelos puxados, segundo seu relato. Um guarda municipal precisou intervir para parar as agressões. Ela afirmou que o casal só parou quando o guarda apontou a arma para o homem. Põe a mão em mim. Põe a mão em mim. Eu tô botando a mão em você? Põe a mão em mim. Minha mão onde que tá, ó. Põe a mão em mim. Olha a minha mão onde que tá. Põe a mão. Cancela essa des... Põe a mão em mim. Cancela. O casal negou ter cometido intolerância religiosa e foi levado à delegacia, onde prestou depoimentos e foi liberado. Até o momento da gravação desse vídeo, o casal participaria de uma audiência na justiça que seria agendada. Um funcionário da empresa Avante Energia, localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi demitido após publicar vídeos fazendo piadas sobre os currículos que recebia. Nas redes sociais, Paulo Roberto de Moraes fazia pouco caso de quem procurava emprego. Ele disse, por exemplo, que não iria fechar contrato com uma das pessoas porque a conhecia e tinha ranço dela. Recebi até um currículo de uma pessoa que eu odeio. Ai, amor, que pena que eu não vou com a sua cara, não vou te contratar. Em outro trecho, Paulo reuniu todos os currículos enviados e os jogou para o alto, fazendo uma espécie de sorteio, ironizando o fato de as pessoas estarem desempregadas enquanto ele era chefe. Após a repercussão negativa, Moraes voltou às redes, dessa vez pedindo desculpas pelo conteúdo. Logo em seguida, ele deletou todas as brincadeiras, mas já era tarde demais. Eu queria deixar claro que eu tô muito, mas muito arrependido mesmo de tudo que eu falei. Queria pedir desculpas. Em nota, a empresa do setor de energia afirmou que não compactua com a atitude do ex-funcionário que atuava como coordenador de serviços. Dessa forma, ele foi demitido pela empresa e se deu mal pelas brincadeiras de mau gosto, ficando assim desempregado e tendo que enviar currículos também. Um produtor de conteúdo para a internet resolveu fazer uma pegadinha dentro de um supermercado, onde ele utilizava um cano para se aproximar do ouvido das pessoas e sussurrar para causar sustos. No entanto, o que ele certamente não imaginava era que um homem com quem ele resolveu brincar reagiria rapidamente agredindo-o. Ele se aproxima devagar, posiciona o cano próximo ao ouvido do homem e sussurra. Rapidamente o homem se vira, consegue segurá-lo e o leva para o chão, aplicando um mata-leão, revoltado por conta da brincadeira. Os dois se embolam no chão e o jovem que brincava implora para que ele o solte, falando que era pegadinha. Com muita raiva, o homem continuou aplicando o mata-leão, enquanto o jovem tentava explicar que se tratava de uma brincadeira pra internet.
Me, bro. It's a joke. Oh my God. Pessoas que estavam no local começaram a olhar e cercaram os brigões. O vídeo se encerra com um homem ainda montado em cima do jovem. No entanto, segundo informações, as pessoas conseguiram separar os dois e o jovem não se machucou. Depois ele explicou que era uma pegadinha e o homem, quando estava mais calmo, aceitou de boa, tanto é que foi até postado na internet. 2 homens foram flagrados em uma avenida movimentada de Tallinn, capital da Estônia, se locomovendo em cima de um sofá motorizado. Ao perceberem a situação, muitas pessoas começaram a reparar e achar estranho aquele cenário. De alguma forma, a polícia tomou conhecimento do ocorrido e chegou no local pegando os homens em flagrante em cima do sofá, que aparentemente se locomovia por meio de controle remoto. Ao ver os homens cruzando a avenida no sofá, os policiais logo chegaram e abordaram os dois. No entanto, o curioso é que não existe uma regra ou multa por dirigir um sofá, e por isso muitos questionaram o que os policiais iriam fazer. De qualquer forma, eles foram proibidos de ficar ali com a invenção e o vídeo do ocorrido circulou pelo mundo. Muitas pessoas se surpreenderam com a invenção diferente e incomum, e ganharam um certo destaque, mas eu acho que eles se deram mal. Um grupo de manifestantes decidiram protestar contra a polícia enquanto muitos jogavam tijolos nos policiais. Um deles decidiu se aproximar para dançar e debochar da polícia. No entanto, ele esqueceu que ele estava bem na linha de frente do confronto e ele acabou levando diversas tijoladas. Nas imagens feitas pelos próprios manifestantes, podemos ver o homem se aproximando dos policiais que se protegiam com escudos. Os outros manifestantes que estavam mais atrás continuaram jogando tijolos sem perceber que um de seus colegas que estava do mesmo lado havia ficado na linha de tiro, acertando-o por várias vezes. As tijoladas atingiram a cabeça, o corpo e até as partes íntimas do homem, que se deu mal ao decidir zombar dos policiais. Após ser ferido, ele foi ajudado por um homem que o apoiou e o levou para longe do confronto. Um grupo de manifestantes fazia uma manifestação em uma rodovia e com cordas esticadas tentava impedir a passagem de veículos. No entanto, o motorista de uma caminhonete não respeitou esse bloqueio e simplesmente avançou, arrebentando a corda e derrubando uma manifestante que tentava segurá-la. O motorista, que parecia estar atrasado, aparentemente pediu para que o deixassem passar, mas os manifestantes não aceitaram. Revoltado, ele resolveu passar na base da força e da ignorância. Como resultado, uma das manifestantes que segurava a corda ao lado da rodovia foi derrubada, já que ela não conseguiria competir em força com uma caminhonete. Seria muito mais fácil ter deixado o motorista passar, já que ele não tinha nada a ver com a situação e assim eles evitariam um grande problema. Uma mulher inconveniente começou a brigar com um rapaz do nada, sem nenhum motivo plausível, e por isso ele decidiu filmá-la. Não aceitando a gravação, ela tentou pegar o celular da mão dele e ela se deu mal. O homem continuou filmando enquanto ela, indignada, tentava impedir. Em um determinado momento, ela tenta agarrar o celular da mão do homem, que se revolta com a ousadia e a empurra. Ela cai no chão com tudo e imediatamente decide deixar a briga de lado. Afinal, em uma disputa física, ela certamente se daria mal. Além disso, estava completamente errada em arrumar confusão sem nenhum motivo aparente. Whoa, whoa, lady. Hey, lady, you're crazy. Lady. Move. No, you can't hit me. Ao perceber que o homem não estava de brincadeira, ela se levanta e vai embora antes que ele pudesse fazer algo pior ou até mesmo chamar a polícia para ela. Por isso, ela foi muito chamada de Karen pelos internautas. A câmera de segurança de uma rua flagrou uma mulher de moto tentando roubar uma planta e se dando muito mal por isso. Ao perceber a planta na porta de uma casa, ela encosta a moto, se abaixa e tenta pegar a planta. No entanto, por um erro de direção, esquece de desligar o veículo. Ela acelera sem querer e acaba derrapando, caindo no chão instantaneamente, e além de não conseguir roubar a planta, ela ainda caiu de moto, danificando o veículo e se ralando inteira.
vídeo rapidamente circulou nas redes sociais após ser compartilhado pelo dono da casa, que ao perceber que quase teve sua planta roubada, decidiu expor a situação constrangedora vivida pela mulher. Além dela não conseguir roubar a planta, se machucar, danificar a sua própria moto, ela ainda por cima ficou com fama de ladra na internet. Esse é o vídeo, desse seu like, João Paulo falou, tchau.